Olá pessoal, tudo bem? Professor Elitares, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. O nosso tema hoje será Revolução Inglesa. Então, bora para o nosso tema. Quando nós falamos aí de revoluções ocorridas na Inglaterra, nós temos que mencionar que em meados do século XVII, a Inglaterra estava atravessando duas frentes revolucionárias. Então, essas frentes revolucionárias acabam abalando o trono e até mesmo as instituições monárquicas. A primeira dessas tormentas que ocorrem é a chamada Revolução Puritana, em meados de 1649, e a segunda, a Revolução Gloriosa, em 1688. As duas fazem parte do mesmo processo revolucionário, então, por isso, é usado a denominação Revolução Inglesa do século XVII e não a definição revoluções no plural, como se fossem dois movimentos bem diferentes. A Revolução Inglesa, no século XVII, ela constitui uma das primeiras manifestações de crise do antigo regime, identificado como uma forma absolutista de governo. Em seu início, um rei ele é decapitado, o país ele conhece uma violenta guerra civil e em sua fase final, a monarquia é destituída de seus poderes absolutos e instaura-se um regime parlamentarista, né, onde as frentes de poder estão concentradas na mão do parlamento. Para conhecer a divisão histórica desta revolução, nós podemos dividi-la em quatro fontes principais. A primeira, a Revolução Puritana e a Guerra Civil, que ocorre de 1640 a 1649. Segundo, a República de Oliver Cromwell, que ocorre de 1649 a 1658. E a terceira, a restauração da dinastia Stuart, né, com os reis Charles II e Jaime II, de 1660 a 1688. E como último ponto, a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de Jaime II e institui uma monarquia parlamentarista. Todo esse processo revolucionário cria condições indispensáveis para o desenvolvimento de dois fatores. O primeiro é o capitalismo e, segundo, a Revolução Industrial, já no século XVIII. Então, por isso, podemos considerar como a primeira revolução burguesa na história da Europa, antecipando até mesmo em 100 anos a Revolução Francesa, que é a revolta dos franceses aí. A Inglaterra, durante um bom tempo, vai ficar sobre o governo da dinastia Tudor, que vai ocorrer entre 1485 e 1603. Ela conquista aí as bases para um notável desenvolvimento econômico entre aí, Henrique VIII e Elizabeth I, que centralizava o poder, dominaram a nobreza, afastaram-se do Papa, confiscaram terras que eram da Igreja Católica, criaram a Igreja Anglicana e passaram a disputar domínios coloniais com os espanhóis. Essas medidas acabam ganhando confiança da burguesia por um certo tempo. Entretanto, Henrique e Elizabeth estimularam a formação de monopólios comerciais, como a Companhia das Índias Orientais e a dos mercadores aventureiros. Então, todo esse monopólio impediam a livre concorrência, sufocavam alguns setores da burguesia. Além disso, prejudicavam os artesãos que eram obrigados a pagar mais caro pelo alimento e pelo produto necessário para desenvolver as suas atividades. Dessa forma, a burguesia ela se divide diante de uma política monopolista. Enquanto os grandes comerciantes estavam sendo beneficiados pela política, a média e pequena burguesia, interessada na livre concorrência, estava contra essa política. Outra questão que descontentava parte da burguesia eram os privilégios das corporações de ofício
que detinha o monopólio da produção de certos artigos. Com esses privilégios, eram garantidos aí boa parte de regalia aos tudores, né? A burguesia partidária do livre comércio passou a fazer uma forte oposição à coroa, utilizando a Câmara dos Comuns, que era um órgão do parlamento, para lutar pelos seus interesses. Um terceiro ponto estava também no campo. A alta dos preços, a expansão do consumo de alimento, a matéria-prima como a lã, valorizaram as terras, né? Isso despertou a cobiça dos grandes proprietários que trataram de aumentar suas posses por meio do cercamento. Essa prática, no caso do cercamento, ela consistia na ocupação de terras coletivas, devolutas sobre as quais havia uma posse precária, transformando-as em propriedade privada. Um de seus efeitos foi a expulsão dos pequenos camponeses, a formação de grandes propriedades. Muitas dessas propriedades eram dedicadas à criação de ovelhas para a produção da lã, que era a matéria-prima das manufaturas de tecido. Toda essa situação contribui para uma nova visão, já no ano de 1603, com a morte da rainha Elizabeth I. Lembrando que essa rainha, por ela falecer, né, e ter decidido a não se casar, ela não deixa herdeiros, é reconhecida como a rainha virgem, mesmo aí após a sua morte, né, e tem início a uma nova dinastia, a dos Stuarts, com Jaime I. Toda essa situação que ocorre coloca em evidência, até porque Jaime I, ele era rei da Escócia, né? Ele dissolve várias vezes o parlamento, que era formado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes, e procura estabelecer uma monarquia absoluta do direito divino. Ele persegue seitas radicais, até mesmo o catolicismo. Os descontentes começaram a emigrar para a América do Norte. A oposição entre o rei e o parlamento torna-se mais forte a partir do ano de 1610. Então, na Irlanda, o monarca ele queria uma ocupação aos moldes do feudalismo. O parlamento queria uma colonização totalmente capitalista. Discordavam ainda quanto à cobrança de impostos. O rei ele pretendia o monopólio, né, o controle absoluto sobre o comércio de tecidos, somado às rendas de suas próprias terras, esse monopólio se tornaria financeiramente independente do parlamento. Com a morte de Jaime I, no ano de 1625, sobe ao trono seu filho, Carlos I, que no ano de 1628, as guerras no exterior obrigaram o novo rei a convocar um parlamento hostil que lhe impôs a petição dos direitos. Nela, os membros do parlamento exigiam o controle da política financeira do exército, além da regularidade na convocação do parlamento. Em resposta, o rei ele acaba dissolvendo o parlamento, que só voltaria a se reunir no ano de 1640, que foi o ano da Revolução. Governando aí sem a consulta do parlamento, Carlos I ele se apoia na Câmara Estrelada, que era o tribunal ligado ao Conselho Privado do Rei. Entre os seus assessores, nós temos o Conde de Strafford, o arcebispo Laud, que era responsável pela repressão contra os opositores. O rei passa a cobrar antigos impostos que já haviam caído no desuso, né, que era principalmente o ship money, instituído aí entre as cidades portuárias para combater a pirataria, e agora estendia essa cobrança de imposto a todo o reino. Ao mesmo tempo, Carlos ele tenta impor o anglicanismo, o calvinismo escocês, que houve uma rebelião, inclusive a invasão do norte da Inglaterra. O rei ele convoca o parlamento em abril de 1640, dissolve esse parlamento já convocado em seguida, e em novembro ele volta a convocar.
O parlamento, ele se recusa a entregar o comando do exército destinado à reconquista da Irlanda a Carlos I. Também nós temos medidas duras do parlamento ao rei, como dissolve a Câmara Estrelada, decapita Strafford no ano de 1641 e Laud em 1645, também proíbe o rei de ter um exército permanente, resolveu ainda que passaria a conduzir a política religiosa e tributária e que as suas reuniões só poderiam ser realizadas a cada 3 anos, independentemente da convocação real. Além disso, responsabilizou o rei por um levante na Irlanda Católica em 1641. Em janeiro de 1642, o rei foi ao parlamento e exige a prisão de 5 líderes de oposição. Houve uma reação violenta a essa exigência, sustentada pela milícia urbana, convocada em apoio ao parlamento. Começa a partir disso a chamada Revolução Puritana. A resistência do parlamento, ela foi organizada pela liderança de um homem chamado Oliver Cromwell. Ele pertencia a uma família de nobres de poucas posses, mas de rígida formação religiosa calvinista. Havia sido eleito para a Câmara dos Comuns no ano de 1640. Sob o seu comando, o exército ele assume um novo perfil, forma principalmente aí, uma liga de camponeses pertencentes a esse exército, com o perfil da burguesia londrina, os chamados gentry. A maior novidade desse exército era o fato né, das posições hierárquicas passarem a ser ocupadas segundo o critério de merecimento e não mais por nascimento como era antes. Estimula entre os soldados a participação em comitês que debatiam os problemas da corporação. Os soldados organizados por Cromwell também eram chamados de cabeças redondas, porque não usavam mais aquelas perucas. Derrotado aí, o rei Carlos I, ele acaba se refugiando na Escócia, onde é preso e vendido pelo parlamento escocês ao parlamento inglês. Nesse momento, o exército do parlamento, ele encontrava-se dividido entre os grandes, que formavam a alta oficialidade, e os chamados niveladores, que tinham um projeto político avançado aí para a época. Bem, esse foi mais um resumo né, da Revolução na Inglaterra. Obrigado, até a próxima.